Dois aviões haviam colidido no céu de Los Angeles. Os investigadores precisavam descobrir por quê. Eles verificaram os registros e descobriram que o Piper havia deixado o aeroporto de Torrance 12 minutos antes do acidente. Ele estava na altitude errada e entrou na área de controle do terminal de Los Angeles, voando bem no caminho do voo 498 da Aeroméxico. O controlador de voo não sabia que ele estava lá. A tripulação do avião também não sabia deles e o Piper provavelmente acreditava que estava fora de um espaço aéreo que apresentasse algum perigo, mas eles não estavam e então colidiram. Todo piloto conhece a primeira regra de distância entre aeronaves, conhecida como ver e evitar. Um método que é tão simples quanto parece. Em testes, ele funciona 50% das vezes. E o investigador e ex-piloto John Cox sabe por quê. É muito difícil ver uma aeronave pequena, principalmente quando ela é uma ameaça. Muitas vezes ela está virada para você, então não a vemos por inteiro e fica muito difícil de vê-la. Dois aviões sobrevoavam o Arizona em rota de colisão. Estamos nos aproximando de outro avião. Ele está a 27 quilômetros à nossa frente. Nós estamos a cerca de 725 quilômetros por hora. Isto significava que sua velocidade combinada era de 1.450 quilômetros por hora. Eles se encontrariam em segundos, mas só então o copiloto viu o outro avião. Eles se viram e tinham poucos segundos para se evitar. Se os pilotos não estivessem procurando outro avião, provavelmente teriam batido. O olho humano não pode enxergar bem pontinhos no horizonte. E se você estiver bem na frente do outro avião, esse pontinho não vai se mexer. Por isso, é muito difícil conseguir enxergá-lo, mesmo com o dia bem claro. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts estudou a eficiência do ver e evitar. O engenheiro responsável pela investigação era John Andrews. No caso do acidente de Cerritos, as aeronaves se aproximavam a quase 300 nós. Ou seja, para você poder ver a aeronave a tempo de conseguir evitá-la, precisaria estar a 1,5 km dela, cerca de 13 segundos antes da colisão. A 1,5 km, o avião pequeno teria o mesmo tamanho de uma moeda de 1 centavo a uma distância de 12 metros. Os problemas do ver e evitar ficaram claros na década de 50, quando os aviões começaram a ficar mais rápidos. Em 1956, uma colisão em cima do Grand Canyon matou 128 pessoas. Na época, foi a colisão aérea mais mortal da história. Os pesquisadores começaram a trabalhar num sistema para evitar colisões. Mas eles desistiram 6 meses depois. Simplesmente não havia tecnologia para isso. No entanto, no final da década de 70, a aviônica havia feito progressos. As aeronaves começaram a carregar um transponder para evitar colisões nos céus. Assim, o controle de tráfego aéreo podia rastrear a localização, a altitude e o indicativo de chamada através de receptores em terra. Mas o avanço não era infalível. Os pilotos dependiam do alerta dos controladores de voo. Em 1978, ao se aproximar de San Diego, um 727 colidiu com um monomotor Cessna. 137 pessoas morreram. Assustada com a tragédia, a equipe de John Andrews, no MIT, trabalhou para desenvolver um sistema anticolisão de tráfego. O objetivo? Desenvolver um sistema de alerta na cabine, que alertasse o piloto sobre os aviões próximos. Nós precisaríamos de centenas de horas de testes para termos certeza de que o dispositivo funcionaria realmente. John testou o protótipo recriando o voo fatal de San Diego. Equipamos um 727 e um avião pequeno, as mesmas aeronaves que colidiram, e voamos com elas, com o sistema a bordo, para descobrir se a parte eletrônica do sistema poderia ter prevenido o acidente. Nossa conclusão foi positiva. Poderíamos fazê-lo com os transponders existentes.
O sistema anticolisão emite sinais para os transponders, com um alcance de 64 quilômetros. Os transponders dos aviões próximos respondem com sua velocidade, altitude e indicativo de chamado. Se houver um avião em rota de colisão, o sistema avisa para um deles subir e o outro descer. Finalmente, uma solução. Mas a $60 mil cada, seus custos eram muito altos. Durante um tempo, houve uma relutância em gastar o dinheiro necessário para equipar aviões comerciais com o sistema. Isso porque ele era considerado uma peça extremamente cara. Foi quando ocorreu a colisão em Cerritos, muito semelhante ao acidente de San Diego. Foi o acidente em Cerritos que tirou o sistema do laboratório e dos voos experimentais e o colocou efetivamente nos voos comuns. Após Cerritos, a FAA tornou o sistema anticolisão obrigatório para todos os grandes aviões norte-americanos. Em 1993, ele passou a ser exigido em todas as aeronaves com mais de 30 passageiros. Descend. Descend. Traffic. Atualmente, todo avião que entre no espaço aéreo norte-americano precisa ter o dispositivo. O sistema anticolisão salvou muitas aeronaves, incluindo uma que eu estava pilotando. Nós teríamos atingido um pequeno avião em cima da Flórida se não fosse pelo alerta. Desastres que mudaram a aviação. No dia 1º de junho de 1999, o voo 1420 da American Airlines, que partiu de Dallas-Fort Worth, se aproximava de Little Rock. Ao seguir para a pista, ele entrou numa tempestade. Era uma noite muito chuvosa e o avião estava muito atrasado. Eles pousaram numa pista inundada com ventos muito fortes. Ele teve que pousar em alta velocidade por causa das condições enfrentadas. Ele foi para o lado e voltou para o centro? Ele estava rápido demais. Havia 146 vidas em jogo.